Olha, eu nunca imaginei que eu ia ver uma discussão como essa surgindo na fandom de Kimetsu no Yaiba. Muichiro Tokito é mais poderoso do que Sanemi Shinazugawa. Pois é isso que estão falando depois de assistir o 4º episódio do treinamento Hashira. Vocês podem achar que eu tô brincando, que não tem ninguém falando isso, mas é sério, a quantidade de gente que eu vi nesses últimos dias falando esse tipo de coisa em diversas redes sociais é enorme. É tanta gente que chega até a ser bizarro. E aí galera, beleza? 7 aqui, gente. No vídeo de hoje, infelizmente ou felizmente, eu vou ter que ser o cara pra colocar um pouquinho de sanidade na cabeça de alguns fanboys de certos personagens aí, porque a coisa tá feia. E eu tenho certeza que você tem algum amigo que é fanboyzaço de algum personagem e ele sempre eleva o nível dele pra dizer que ele tá num patamar superior, quando na verdade esse personagem nem é tudo isso. E se você não tem esse amigo, é porque provavelmente você é esse amigo. Mas assim, antes da gente ir pra essa treta toda, eu quero que vocês me contem nos comentários com a hashtag Tokitinho se você concorda ou não com essa treta, se você realmente acha que o Tokito recebeu um upgrade de nível de poder de repente, e do nada o ranking dos Hashiras de poder foi alterado completamente, ou se você tá do outro lado dessa confusão e realmente acha que nada mudou. Textão tá liberado mais uma vez. E obviamente eu não posso deixar de agradecer você que é membro do canal, essa tabela tá ficando enorme, e se você também quer assistir junto com a gente todos os domingos os episódios de Kimetsu lá no servidor do Discord, pra fazer isso você só precisa virar membro do canal. E assim você garante acesso ao Discord e também a diversos outros benefícios super exclusivos. Bora de uma vez pra polêmica. Antes de tudo, pessoal, eu preciso deixar duas coisas bem claras. A primeira, claro, eu não odeio o Muichiro Tokito. Inclusive, ele é um dos meus Hashiras favoritos. Mas se tem uma coisa que eu não suporto nas obras que eu gosto, é ver a galera colocando personagens em níveis muito acima do que eles realmente estão. E a segunda coisa muito importante é que eu não sou fanboy do Sanemi. Ele nem sequer é o meu favorito, até porque o meu pilar favorito é o Gyu Tomioka. Pra quem já conhece o canal, já sabe dessa informação há muito tempo. E assim, eu nunca tive problema em aceitar o fato de que realmente o Tomioka tá ali na terceira posição dos Hashiras mais poderosos. Nunca fui maluco de inventar que ele é o mais poderoso ou qualquer coisa assim só porque eu gosto muito do personagem. Não é eu gostar muito do personagem que vai tornar ele o mais pica de todos. E é pensando nisso tudo que a gente vai analisar toda essa treta aí do Muichiro contra o Sanemi e no fim das contas vai sobrar até um pouquinho pro nosso cobrinha. Bora começar essa discussão. Inclusive isso já aconteceu ano passado quando todo mundo do nada começou a falar que o Tokito era mais poderoso do que o Uzui na sua versão base. O que não faz o menor sentido. Mas beleza, esse assunto já foi. E o que tem acontecido agora? Os fanboys eles se baseiam muito no seguinte argumento. O Tokito tem apenas 14 anos e já é um Hashira. Ele é um prodígio. Obviamente, no futuro ele vai ser o Hashira mais poderoso de todos. Vamos entender uma coisa de uma vez por todas, galera? Você ter potencial pra algo e realizar esse feito são coisas distintas. É exatamente isso que a gente já teve que discutir aqui no canal num outro vídeo falando sobre Gyoko e Gyutaro. Aquela polêmica toda sobre o Lua Superior 6 ser mais poderoso do que o Superior 5. Já tem um ranking definidinho, mas sempre tem alguém querendo causar. Ter potencial pra algo não te coloca necessariamente superior a alguma coisa. No fim, daquela vez a gente cravou que não tinha nada a ver e eu pretendo fazer a mesma coisa novamente aqui. No caso do Muichiro, não tem como tirar o mérito dele de fato ser um prodígio. Ele é o pilar mais jovem com 14 anos e tá tudo certo. Ninguém discorda disso. Mas é justamente por ele também ser mais novo que os outros Hashiras que isso causa certas desvantagens pra ele. Porque eu já cansei de explicar aqui no canal o quão é importante dentro do universo de Kimetsu no Yaiba os físicos de cada personagem. É extremamente importante e quanto maior a musculatura de um personagem, isso deixa ele num nível superior a outros, em diversos atributos físicos. Dois exemplos super óbvios disso é o Gyomei e o Uzui. Não é à toa que dos Hashiras eles são os dois pilares com os melhores físicos, altura, músculo, força e velocidade. E nesse caso aqui a gente tá falando sobre os Hashiras no seu modo base, a versão mais padrão do personagem possível, sem levar em conta a marca do caçador ou qualquer outro upgrade. E para poder embasar mais ainda esse meu argumento, bora rever juntos os dois rankings feitos oficialmente pela autora de Kimetsu. Rankings esses que são de dois atributos muito importantes, velocidade e força física. E na boa, parece que certa parte da comunidade de Kimetsu esquece totalmente da existência desses rankings. E se não esquece, dá uma de maluco e diz que eles não são válidos ou que eles não são oficiais, ou até mesmo que eles são feitos de brincadeirinha, como se a autora só estivesse fazendo umas piadas. Como assim, cara? Eu já aproveito para fazer uma recomendação para você que não leu os databooks de Kimetsu, muito menos os fanbooks feitos pela autora. Tanto um quanto o outro, eles são lotados de humor e piada o tempo inteiro. A autora de Demon Slayer sempre fez questão de manter esse bom humor nessas partes que são fora do mangá, nesses fanbooks, onde ela pode usar e abusar dessas piadinhas, e trazer um humor mais descontraído para certas coisas que uma galera leva a sério demais. É muito mais legal um ranking de força e velocidade com humor e piadas do que simplesmente a posição de cada um e é isso. Pelo menos traz um entretenimento junto com a informação. Mas vamos lá, sem enrolação.
Primeiro nós temos o ranking de força física dos Hashiras. E aqui nós vemos claramente quem são os dois mais fortes, o Gyomei e o Uzui, enquanto o Tokito nesse mesmo ranking fica lá embaixo, classificado apenas como normal, lembrando isso no quesito força física. E personagens como, por exemplo, o Obanai até fica uma posição abaixo dele. A coisa tá feia pra cobra. Mas pro Mano Sanemi a coisa não fica feia não, porque ele tá lá em cima empatado em terceiro lugar com outros Hashiras que têm o mesmo nível de força física. Força essa classificada como forte, ou seja, da onde alguém tira que o Tokito é mais forte fisicamente do que o Sanemi? Não faz o menor sentido. Mas vamos lá pro próximo ranking. Velocidade agora. Por incrível que pareça, mesmo esse ranking que parece definir muito bem o que a gente vê ao longo dos episódios do anime, até porque quem tá em primeiro é o Tengen Uzui e a gente já viu muito bem o quão rápido esse pilar é, o cara praticamente teleporta de tão rápido, ou até parece estar invisível. Ou o Rengoku, por exemplo, que tá ali na metadinha do ranking em quinto lugar e a gente já viu os seus feitos de velocidade, tanto contra o Akaza, o Lua Superior 3, e até no seu episódio original lá no arco do Trem Infinito, onde ele luta contra um demônio que o poder dele é velocidade. E quando a gente vê a Mitsuri e o Tokito, por exemplo, nós temos feitos de velocidade dos dois no anime, principalmente na Vila dos Ferreiros. A Mitsuri, por exemplo, é a última no ranking, só que quando a gente relembra da velocidade dela na luta contra o Zohakuten, ela já era bem rápida, mas não tão rápida comparada com os outros Hashiras. Essa que é a maior dificuldade que eu vejo dentro da comunidade de Kimetsu. Quando eles veem as últimas posições, eles assumem que esses personagens são lerdos, quando na verdade eles só são menos rápidos, digamos assim, comparados aos outros Hashiras que estão acima nesse ranking. Ninguém ali é lerdo, cara, só tem uns que são mais rápidos e outros que não são tanto. E no caso do Tokito, ele tá na 8ª posição desse ranking, penúltimo no caso. E eu sei que vai ter gente falando o seguinte: mas Seth, como que o Tokito tá em 8º lugar? Ele humilhou o Gyoko sendo super rápido e olha o que ele fez contra o Obanai. Jesus, cara, vocês conseguem, viu? Primeiro que contra o Gyoko ele só fica extremamente rápido de verdade depois que ele desperta a marca do caçador, porque antes ele não era nem veloz o suficiente pra desviar da maioria dos Kekijutsus do Gyoko. Parece até que as pessoas esquecem disso. E agora a gente entra nessa parte tão polêmica do 2v1 do Sanemi e Obanai contra o Tokito. E a grande verdade aqui é que não faz o menor sentido as pessoas estarem discutindo o que aconteceu nessa luta de treino. Inclusive parece que a maioria não viu de verdade o que aconteceu nessa parte. É como se as pessoas tivessem perdido a capacidade de interpretação do que elas estão vendo com os próprios olhos. Porque assim, do jeito que as pessoas estão falando nas redes sociais, principalmente os fanboys do Tokito, é como se tivesse sido um amasso pra cima do Sanemi e do Obanai, os dois tivessem sido espancados, levado vários golpes e terem saído arregaçados da luta. Sinceramente, eu não lembro muito disso ter acontecido. Mas bora rever junto cada ataque, cada movimento dessa luta curtíssima e vamos ver de fato o que acontece. Primeiro a gente vê o Obanai dizendo que em sinal de respeito, os dois vão enfrentar o Tokito nessa luta de treino. O Tokito dá um sorrisinho de safado, fala que pô, os dois meio injusto, né, sacanagem, mas beleza, ele aceita. E enquanto os dois ficam parados esperando a iniciativa do Muichiro, ele não perde tempo, mete uma pose insana e dispara de forma super veloz na direção do Obanai, deixando ele chocado com a sua velocidade naquele momento. Mas é importante lembrar que o Tokito ele não golpeia o Obanai nesse momento. Ninguém tá louco aqui não, né pessoal? Não teve nenhum ataque. O Muichiro não golpeou o Obanai, por mais que sim, ele pudesse, mas ele não golpeou. E logo que o Tokito passa que nem o Relâmpago Marquinhos pelo Obanai, ele já aparece atrás do Sanemi igual um vulto. E nesse momento nós temos a primeira tentativa de golpe realmente do Tokito pra cima do Sanemi, só que sendo mais rápido ainda do que o Tokito, o Sanemi que tava de costas desvia do golpe dele. Ou seja, até agora não rolou nada, ninguém acertou golpe nenhum, só teve tentativa e desvio. No que o Sanemi desvia do golpe do Tokito, ele já engata o seu primeiro e o Tokito também desvia. Só que depois o Muichiro contra-ataca e o Sanemi defende o golpe dele, e aqui de fato a gente vê o primeiro momento de espadas colidindo. E em seguida a gente tem uma tentativa de chute do Sanemi no Tokito, só que ele defende com a espada e força o Sanemi para trás. Ele dá uma pirueta no ar, trocando de lugar com o Obanai. E nessa troca de personagens, o Obanai já chega caindo na direção do Tokito igual um míssil. Se liga nessa cena do Obanai todo esticado e olha o impacto que ele causa quando cai na direção do Muichiro. E daí pra frente é só fumacinha e brilho, formas de respiração sendo usadas, mas não dá pra ver desgraça nenhuma. Agora me diz, pessoal, na parte da luta que realmente deu pra ver alguma coisa, que momento que teve algum golpe sendo acertado de fato em alguém? Não teve. Não teve do Tokito, não teve do Sanemi, nem sequer do Obanai. Então como que mesmo não tendo nenhum golpe do Tokito de fato pra cima dos dois, por mais que na do Obanai ele pudesse ter atacado, tem desmiolado falando por aí que ele solou os dois, pelo amor de Deus.
Deus. O povo ficou maluco, de verdade. A única coisa que é certa aqui que a gente pode tirar dessa luta de treino é que de fato o Tokito ficou mais rápido. Isso fica claro pela reação do Obanai ao ficar em choque com a velocidade dele. Mas assim, é o mínimo esperado de um personagem como o Tokito que passou pelas experiências que passou, evoluir. Ele tem que passar por uma espécie de evolução. Mas por que eu digo isso? Na terceira temporada a Mitsuri tem uma fala muito importante conversando com o Tanjiro sobre o que de fato acontece depois de você ter uma experiência lutando contra uma lua superior. E de acordo com ela, a experiência de você lutar e sobreviver a um combate contra uma lua superior equivale a 5, talvez 10 anos de treinamento intenso. E como é óbvio, o Tokito passou por essa experiência. O mínimo aqui é que de fato ele tem evoluído alguma coisa desde então. Isso significa que ele é mais poderoso do que o Sanemi? Não! Pelo amor de Deus, isso não faz sentido. E outra, no pós-luta dessa luta de treino, a gente vê que o Sanemi e o Obanai estavam tranquilaços, cara. Tanto eles quanto o Tokito também. Inclusive, eles estavam bem animados por poderem treinar pra valer de fato depois dos treinamentos diários que eles têm com os figurantes. E claro que eu não posso deixar de levar em consideração o que é mostrado pra gente no anime. E no anime o que eles mostram pra gente? O Tokito todo arregaçado, cheio de hematoma no corpo inteiro dessas lutas de treino com o Sanemi e o Obanai. Não significa que o Obanai e Sanemi também não estejam com alguns hematomas, mas isso não é mostrado pra gente. E é complicado porque o Muichiro ele ainda usa um uniforme maior do que os outros, não dá pra ver o corpo dele. Já o Sanemi faz questão de arregaçar as mangas, ou seja, a gente consegue ver o braço dele e também conseguimos ver o peitoral dele todo aberto. Daqui a pouco vai ter gente falando que não tem que considerar o Tokito tá cheio de hematomas e que aquela cena é montagem. E se for pra dar mais um exemplo de evolução de personagem pra argumentar a favor de tudo isso que eu tô falando do Tokito, é impossível não citar o Tanjiro. Tangerina já passou por 2 experiências de enfrentar luas superiores. Se a gente for levar em consideração que a Mitsuri fala sobre 5 a 10 anos de treino intenso por conta dessas experiências, o Tanjiro já teria de 10 a 20 anos de treino intenso. Olha isso. E além disso, ele já ativou a sua marca muito mais vezes do que o Tokito. O menino é o meu personagem favorito. Pelo amor de Deus, eu tenho até tatuagem do homem. Ele evoluiu muito, mas nem por isso eu saio colocando ele num patamar que ele ainda não está. Eu já considero ele nível Hashira. Isso significa que ele está no nível dos mais picas? Não, são coisas diferentes, é o básico da interpretação. Acho que depois de analisar tudo isso, fica muito claro e fácil de entender de que o Tokito não é superior ao Sanemi. E sinceramente, eu ainda fui tranquilo nesse vídeo, porque eu tava com muita vontade de usar fatos e acontecimentos do mangá pra poder justificar mais ainda certas coisas. Mas como pra isso eu precisaria dar spoilers do futuro da obra pra quem só tá vendo o anime, eu achei que não seria tão legal mesmo que eu avisasse, acho que assim fica mais fácil. Não tô a fim de estragar a experiência de ninguém. Então vamos de argumentos de apenas o que aconteceu no anime. Deixem nos comentários a opinião de vocês, galera, eu tô louco pra saber. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!